Olá, bem-vindos ao podcast Tô na Área. Neste programa vamos conversar com professores e estudantes aqui da PUC Campinas sobre formação, carreira e os desafios reais de cada profissão. Aqui vamos entender como conhecimento vira atuação. No episódio de hoje eu recebo o professor do curso de Ciências de Dados e Inteligência Artificial, Fernando Soares de Aguiar Neto, e o estudante do curso, Victor França. Agradeço demais a presença de vocês aqui para este bate-papo. Quero começar com você então, professor. Para a gente contextualizar então aí esse programa, o que exatamente faz então um cientista de dados? O cientista de dados, ele faz um pouco de tudo no fim do dia, né? É uma área que, apesar de ser bem moderna, ela pega um monte de conceitos aí que a gente já vem vendo ali. Há um bom tempo atrás você tinha um analista de dados, analista de sistemas. E conforme, né, isso vai ficando cada vez mais prevalente, a gente vai cada vez tendo mais dados para trabalhar, essa área vai começando a tomar uma forma, o pessoal fala, não, a gente precisa ter algo focado nisso, né? Então, de modo geral, o cientista de dados, ele trabalha ali desde a parte de coleta desses dados, de manuseio, de armazenamento dessas informações, até a etapa realmente de extração de padrões para tentar entender, fazer uma predição de mercado, uma predição de modelo, um entendimento, né, uma síntese, para, né, a gente gosta muito de usar o termo gerar conhecimento, né? O cerne mesmo é extrair conhecimento de dados. A gente tem aí em redes sociais, a gente tem vídeo, a gente tem muita informação sendo jogada, né, na internet. Informação que a gente pode usar para marketing, para venda, para direcionamento executivo mesmo, né? Olha, eu vou investir naquilo, vou investir naquilo. Então, permeia toda essa área, né? Aí, naturalmente, algumas pessoas preferem mais a parte ali de, digamos, estrutura, né? Ah, como é que eu vou armazenar esses dados, de onde eles vêm, como é que a gente vai adaptar eles. Tem gente que gosta mais de olhar e gerar modelos, tá? Que informações que a gente tira daqui, o que pode ajudar, entendimento do negócio, permeia um pouco disso tudo. E professor, precisa ter, vamos dizer assim, alguma habilidade, né, essencial aí para esse tipo de formação, para você trabalhar nessa área? Pra trabalhar nessa área. E assim, para começar nessa área, eu acho que assim, ter, né, como pré-requisito é sempre difícil a gente falar, né? Como professor a gente gosta de dizer, não, dá para todo mundo, é uma questão de técnica, mas é uma área que assim, ela atende muito mais o pessoal que tem aquela afinidade com exatas, com um pensamento mais estruturado, com organização, né? Então, ela puxa um pouco mais para esse perfil. E aí sim, uma vez, né, formado, uma vez querendo se inserir no mercado, aí precisa ser uma pessoa já com uma capacidade técnica, né, e fundamentalmente estatística, um pouco matemática, que acaba, né, eu puxo a orelha um pouquinho, né? Pessoal, prestem atenção nas matemáticas, porque num nível fundamental a gente está lidando com estatísticas, né? Você tem grandes volumes de dados, você está preocupado se tem uma tendência média, uma tendência de crescimento, queda. A gente está preocupado sobre o volume, não sobre um ponto específico. Então, o conhecimento de estatística acaba sendo assim geral, né? Mas, de modo geral, acho que o importante mesmo é ter o gosto e o senso crítico para tentar entender a análise, como é que isso aqui se adequa ao meu negócio, como é que isso aqui se adequa ao meu problema, como é que isso pode me ajudar a tomar uma decisão melhor, a me prevenir contra um potencial problema. Eu acho mais nesse sentido, assim. Então, Victor, você está no 5º semestre, né? Isso. Seria, então, quantos anos são de graduação? São 4 anos no 4 total. anos, então você está no terceiro ano. E você já está atuando na área, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho, então, onde você trabalha, né? Quais são, então, dentro do que o professor explicou um pouquinho, o que é um cientista de dados. Então, o que você põe na prática mesmo, então, da sua formação? Certo. Eu sou estagiário do Itaú Unibanco. Eu trabalho mais na parte de análise de dados mesmo, voltado para riscos operacionais. Então, é mais voltado para essa última parte que ele falou, que é prever problemas, né? Então, eu faço a parte também de tratar dados, que é mais esse começo, mas normalmente eu já consumo dados que já estão prontos, de bases que já estão ali para eu consumir. E a minha função é basicamente criar consultas automatizadas nessas bases de dados que vão ser responsáveis por
verificar os diversos riscos relacionados que o cliente pode ter. Então, o foco é sempre o cliente, obviamente, né? Mas isso ajuda tanto a prever futuros problemas. Um risco de um calote no empréstimo, sim, nessa linha. Sim. A minha área especificamente é para cartões. Então, por exemplo, eu consigo ver problemas em questão de, sei lá, fatura, por exemplo. Eu consigo verificar problemas, clientes que estão tendo problemas com a fatura, seja na criação do cartão, na abertura de conta, essas coisas. E daí a gente passa para as pessoas que deveriam resolver isso, né? Então, e daí isso de forma automatizada. Em relação a IA, eu acabo usando bastante. Inclusive, é bem incentivado o uso de IA para poder tanto para programar quanto para outras dúvidas, às vezes relacionadas a normas que você tem que seguir, normas que nem eu trabalho em banco, então normas relacionadas ao Banco Central. Então a IA acaba ajudando bastante nisso. Preocupações legais aí, sim, né? Nesse caso, então, eu acho que existe a preocupação do que vai ser da inteligência artificial, mas para o cientista de dados, ela meio que veio auxiliar, vamos dizer, assim, ela tá bem permeada, né? Tanto que, assim, a inteligência artificial, até vou aproveitar o momento, porque sequestraram, né, o termo inteligência artificial. É um conceito que está aí desde a década de 50, né? Inventaram o computador, a gente quer que esse negócio pense por nós, porque pensar cansa, né? Biologicamente, pensar é extremamente exaustivo. Então, já é um termo que vem de bastante tempo, mas essa ideia, né, de automatizar processos por meio do computador, né, por meio de computar, né, processar, calcular, já vem de bastante tempo, mas é bem moderno, né, essas técnicas que a gente está vendo aí com LLMs, etc. E, cara, para pesquisar textos, você alimenta ali uma base de livros legais daquele tema, como é muito específico, ela vai ter um poder de síntese e de encontrar, né, muito mais fácil do que usar um buscador, por exemplo. Sim. Porque esse buscador eu preciso lembrar daquela palavra-chave, às vezes é um termo jurídico, Sim. Aí você não tem obrigação de saber isso. Sim. Eventualmente vai descobrir, é uma coisa que eu brinco com os alunos, eu falo, vocês vão virar especialistas num monte de coisa, porque vocês vão trabalhar num monte de coisa, vocês vão acabar abraçando um pouquinho. E puxando esse gancho, professor, o que pode, então, atuar, né? O Vitor atua aí num banco, né? Mas quais são as áreas, então, que esse cientista pode atuar, né? Pensando, de fato, aí usando o crescente, né, uso da inteligência artificial, como que tá, então, aí o mercado para esse profissional? A resposta mais simples é sim, né? A gente consegue em muitas áreas, tá? Porque... vamos pensar alguns exemplos. A gente pode pensar em, por exemplo, gestão de planejamento urbano. Consigo usar a ciência de dados para mapear ali qual é o fluxo de pessoas. A gente está tendo um aumento de demanda de tal coisa, tal região está crescendo. Será que eu não preciso me antecipar e talvez abrir uma margem, né, para a rua levar mais gente para aquela direção porque está precisando? Mapeamento de crime, por exemplo, é muito comum. Olha, a gente precisa encontrar focos de criminalidade num lugar e decidir, né? E entra um problema de otimização que já é uma IA mais clássica. Como é que é o melhor lugar para eu colocar esses 3 postos de polícia? Porque eu não posso pôr 4, eu tenho dinheiro para pôr 3, então eu vou pôr 3. Qual é o melhor lugar para eu pôr esses 3 que vai minimizar o risco, sabendo que eu tenho essas áreas de enfoque? Setor, digamos, mais mercadológico, né, cara? Banco, elétricas, né? Tá. Qual é o melhor centro de distribuição? Como é que eu vou fazer isso? Qual região está crescendo e pode pedir uma demanda maior? Será que não existe uma sazonalidade? Às vezes tem alguns horários de pico. Sei lá, inventaram de colocar um data center aqui em Campinas. Tá, de vez em quando vai chegar, todo mundo chega do trabalho, 7 da noite... começa a querer fuçar no chat GPT de Campinas. Tá, vai ter um pico de acesso, vai ter um pico de processamento, é coisa que exige muita energia, vai exigir mais energia elétrica. Tá, essa sazonalidade acontece, será que eu tenho uma predição de que daqui a 2 meses isso vai diminuir? Ou isso vai aumentar? Eu preciso mudar a infraestrutura? Que decisão que eu preciso tomar, né? Então, acho que qualquer momento que a gente tem que tomar decisão,
Tem um cientista de dados consegue colocar ali o motivo dele, né? Então, vejo muito para esportes, né? Então, você pode analisar ali a forma como o atleta se movimenta, né? Então, sei lá, usando um pouco de visão computacional, eu posso pôr alguns marcadores, pedir para o atleta dar um tiro e aí fazer algum estudo. Olha, você está saindo muito do chão e é aí que você está perdendo o teu 0,001 segundo, né? Que você precisa para passar na frente, né? No caso de um atleta, você tem uma preocupação no detalhe, não é mais algo no nível tão macro. Então, assim, de A a Z a gente consegue uma desculpinha aí para colocar um cientista de dados, né? Que legal. E, Vitor, o que você mais gosta, então, né, no seu estágio aí, né? E o quanto, vamos dizer assim, a sua formação, né? O professor já falou que pega muito no pé de vocês, né? Com a matemática e tudo mais. É muito detalhes, vamos dizer assim, né? Sim. Então, como que a sua formação também vem auxiliando você, né? Dentro aí da sua carreira, né? E tudo que você comentou, o que você mais gosta mesmo aí, né? De atuar, de pôr na prática, vamos dizer assim. Eu gosto de ganhar dinheiro, né? É isso, professor. A parte que eu mais gosto do salário ali, chega do quinto ao último, dá uma alegria. né? Bom, o que eu mais gosto é a parte da programação mesmo. No caso, vou ser um pouco mais técnico aqui talvez, mas a gente programa em SQL, que é uma linguagem de programação voltada para banco de dados, para você criar essas consultas que eu falei. Então, essa parte que eu mais gosto é o que eu mais faço, inclusive lá. Acho que talvez só para contextualizar um pouco também, né? Boa parte dos nossos bancos de dados, sim, numa certa simplificação, já acaba tendo tabelas. A gente já tem um corriqueiro aí de uma tabela no Excel, por exemplo. Então, com SQL, com essa linguagem de programação, a gente consegue virar e falar assim, olha, tira para mim a média de todo mundo que mora em Campinas. Então, ele já entende, olha, tem essa coluna aqui que diz qual é a cidade, eu vou juntar todos onde a cidade é igual a Campinas e vou calcular uma média dessa outra coluna. Então, esse tipo de automatização aí que o Vitor está comentando. É exatamente isso que o professor falou. E a graduação me ajuda literalmente em tudo que eu vejo no estágio. O meu estágio, quando eu entrei lá, eu brinquei com o pessoal, eu falei, tipo, é a vaga perfeita, assim, que eu achei porque eu tô fazendo, porque eu coloco em prática exatamente o que eu vi na faculdade. Legal. Então, e o meu estágio veio exatamente no momento que foi no ano passado, nos 2 últimos semestres, eu vi justamente o banco de dados. A gente viu banco de dados, linguagem de banco de dados muito forte. Né? E daí eu acabei achando esse estágio voltado totalmente para banco de dados logo depois que eu tive isso na faculdade. Então isso daí para mim foi muito legal. E eu já consegui começar o estágio já com sabendo da linguagem, sabendo como funciona, sabendo as lógicas entre as tabelas. Técnico ali, eu já né? tinha o técnico. Então isso daí facilitou muito, que eu só tive que aprender forma que a empresa que a empresa atua. Exatamente. E você gosta dessa parte de banco mesmo, então? Você acha que você vai seguir com essa parte? Sim. Tô gostando bastante. Engenharia. Aí você lida mais com a parte de acesso a essas informações, de fechar as queries, ou já chegou a mexer um pouco em estruturação, assim, olha, vamos precisar mexer com uma tabela assim, organizar? Então, acontece às vezes de ter, tipo, uma tabela que ela tá, digamos, mal formatada. Não dá pra usar. Desorganizada, né? Não, ela não dá pra usar ela muito bem, direito, mas essa parte, caso eu consiga tratar, eu trato ela, né? Caso seja algo que seja possível eu fazer ou arrumar algum outro jeito de realizar a consulta que eu quero, mesmo sem essa parte da tabela que tá mal formatada, mas senão acaba que fica para outra área, porque tem uma área específica só para suprir. Mas aí você faz uma requisição. Eu faço uma requisição para Então você tá mexendo mais com a coleta, com a manipulação. Sim, com a coleta e a manipulação, sim. Que legal. Que realmente, né, se não tem ali uma coluna, cidade, com Campinas, fica difícil de você agrupar. Você tem que fazer um monte de volta para descobrir. Sim. E eu acredito que, como toda, né, área de atuação, tem também os seus desafios, né? Então, vocês, né, você quanto professor, né, quanto, vamos dizer assim, o que está passando esse conhecimento, você que já está atuando na área, qual que vocês encaram que é hoje, de fato, o desafio, então, para um cientista de dados, né? Qual que é, vamos dizer assim, os entraves que ele pode encontrar aí pelo caminho?
Eu vou começar já com o meu lado um pouco mais de professor, né? Uhum. Eu acho que no momento que a gente tá, um dos maiores entraves é realmente adquirir esse senso crítico que eu comentei. Porque como a gente tá com algumas ferramentas muito boas, né? E elas agilizam demais essas consultas, né? Como é um cara, por exemplo, muito estruturado, Sim, tem muito chat que faz isso muito bem. entendi. Só que você tem muitas formas de fazer, às vezes, uma mesma coisa. E não é tão simples desambiguar isso para o chat. Então, para ter um domínio mesmo, você tem que saber o que você faz e aí você pede do jeito certo. Mas no momento atual, né, como eu comento aqui, principalmente com os alunos, sinto que tem uma preocupação muito grande em produzir. Aí você fala, faz para mim. E você não valida se ele está fazendo do jeito que está. E você taca aquilo para frente. Não e aí tem uma preocupação com o resultado, vamos dizer assim, com vamos dizer, um olhar já humano para aquilo que foi gerado. Saber se foi daquela forma que a gente quer, né? Porque é complicado, né? Você está transformando uma coisa que está numa linguagem super natural, super pouco estruturada, como é a nossa linguagem natural, para uma coisa que, cara, é um comando depois do outro. Você fez errado, o castelinho, né, de bloquinho cai. Alinhado a isso, eu percebo muitas vagas de estágio já pedem como requisito, às vezes não como requisito, mas quando você vai responder aquelas perguntinhas no processo seletivo, lá, é tipo, né? você usa IA no seu dia a dia? Sabe Você mexer, né? Com que frequência você usa IA? E assim, normalmente a melhor resposta possível é você falar que você usa o máximo Sempre, que pode. todo dia, né? Usa IA pra tudo. Porque muitas vagas é tipo requisito, porque a IA, querendo ou não, ajuda muito. Eu uso muito a IA, porque ela ajuda muito a você acelerar isso. Agiliza porque o processo. agiliza tudo. Né, cara? Você, tipo, eu sei como eu quero fazer o código, eu sei a consulta que eu preciso, e eu peço pra IA fazer, mas daí entra essa parte. Eu peço pra IA fazer, validar, muitas vezes ela faz de um jeito que não é exatamente o que eu queria, mas já me adianta boa parte. Sim. Então eu uso, tipo, metade do que ela fez e daí eu vou corrigindo o que eu preciso. Ela te entrega o caminho, né? E você exatamente. Ela segue tá ali pra trilhando. digitar por você, né? Exato. Podia ser um estagiário que você falou, digita quero que faz isso aqui pra mim. Mas não é um estagiário, né? Eu penso um pouco e tem a preocupação dessa até forma, porque, né? como vocês falaram, né? Como ele mexe, né? Vocês mexem com muitos dados, né? Isso é muito minucioso. Sim. Então, como você comentou, né, professor? Um errinho aqui vai prejudicar totalmente o resultado, né? Que tem que ser preciso, né? Acredito. E a gente tem preocupações aí, né? Num banco, Sim. né? Cara, Não alguma coisa tem que como você ter erra erro às ali. vezes tem um impacto muito sério, né? Exato. Isso acontece bastante da IA, tipo, te dar falsos positivos, que nem eu falei, eu trabalho vendo riscos, então às vezes eu faço uma consulta e ela fala, olha, nesse escopo aqui deu tantos desvios, assim, isso aqui tá acontecendo errado para tantas pessoas. Só que daí eu pego isso e falo, beleza, eu que só crio a consulta ali, que meio operacional. Você só joga pro cara que vai analisar. Exatamente, eu viro pra alguém e falo, viu, consegue verificar pra mim se tá certo isso aqui? Daí às vezes a pessoa pega e fala, olha, de todos esses que você mandou, tem uns 10 aqui que não... Então, eles tá tudo certo com eles. Certinho, Não tem desvio nenhum com eles. Então eu falo, tipo, opa, então o problema tá no meu código. Tá no código que eu fiz. Então tem que ter essa visão. E daí eu tenho que corrigir e arrumar, validando, tipo... Porque às vezes é o que o professor falou, é uma coluna que ela, às vezes, ou tá com a informação errada, ou a regra que eu tô usando para poder filtrar essas colunas, talvez é uma regra que não esteja, tipo, atualizada para aquela base que eu tô usando. Aquela base de dados precisa de uma outra regra mais específica para poder filtrar esses casos falsos Tem positivos. também questão de interpretação, né? Porque tem uma coluna, às vezes intuitivamente a gente pensa, beleza, coluna aqui, receita significa o quanto a pessoa recebe. Você fala, não, nesse contexto aqui a gente está falando de receita, mas é a receita líquida de não sei o que daquela parte. É outra história, essa informação não tem o significado que eu esperava, né? Sim. E aí você tem que adaptar as tuas análises em cima disso, né? Muito legal. Uma relacionada à dificuldade, né? Falar de mercado de trabalho daí. Sim, com certeza. Acho que uma dificuldade que eu vejo muito, mais para analistas júniors, talvez, seja a questão do conhecimento,
da habilidade técnica que você tem. Alguns anos atrás, quando a IA, tipo, sei lá, 5 anos atrás, que a IA não era tão popular, tava meio que surgindo esse papo de ChatGPT e tal. Para um analista júnior, se você soubesse, tipo, programar umas 3 linguagens diferentes ali, você já, tava bem na frente. Você tinha que saber programar, se sabia programar, já queriam te contratar. Hoje em dia, com a IA, qualquer um sabe programar. Basicamente, entre aspas, né? Escrever código, todo mundo escreve, qualquer um né? consegue escrever código por conta da IA. Então, acaba que você tem que ter uma bagagem que é, tipo... Assim, eu consigo escrever qualquer linguagem que eu quiser usando IA. Só que daí você tem que ter um a mais, que é justamente saber usar IA e saber o que você está fazendo. Que daí, isso daí acaba pegando um pouco, que é uma coisa que até acaba dificultando os processos seletivos, porque muita gente acaba focando... Tem muita gente ainda que não usa IA, que tem meio que preconceito com a IA. De tipo, não vou usar IA, vou fazer na mão. E acho importante fazer na mão, obviamente, para você saber o que você tá, aprender o que você está fazendo. Mas no dia a dia você vai acabar usando IA. Agiliza processos vai demais, né? agilizar tudo. Então é bem importante você, na nossa área, assim, na área de TI, tecnologia em geral, saber usar IA e usar IA a seu favor. Porque acaba que é algo que o mercado de trabalho cobra hoje em dia. Cobra bastante. Né? E é uma coisa até que eu brinco bastante com eles. Eu falo, vocês estão num período maravilhoso para estar estudando. Por quê? Porque muitos dos concorrentes de vocês estão atropelando a graduação usando IA. Ele não está aprendendo nada. Ele sai daqui, né? Não necessariamente daqui da graduação, e ele não vai ser teu competidor. Então, cara, na minha época eu tinha que ralar muito para estar acima da média. Agora a média deu uma derrubada em relação a isso, então se vocês fizerem o básico, vocês já estão à frente de uma galera. Agora, nessa janela, né? Naturalmente eu espero que a gente vá se adaptar a isso e entender, né, como aluno. O pessoal que está agora, eu sempre brinco com os meus alunos, falo, cara, é a hora de você estudar do jeito certinho, porque você vai fazer o triplo disso, né? É uma oportunidade muito momentânea aí que vai ter. E eu sempre encho o saco com essa parte de ciência crítica. Cara, a IA escreveu o código, mas a responsabilidade é tua, né? Sim. O BO e dentro disso mesmo, né? Dessa questão, né, que vocês comentaram, que qualquer um, vamos dizer assim, pode usar, né, a inteligência artificial para analisar alguma coisa. Qual que é a importância, então, de um estágio? Né, na vida desse estudante, na vida desse profissional, dele já ter esse contato, então, com a graduação e o mercado de trabalho, né, junto, em conjunto mesmo, na visão de vocês. Você quanto estagiário, você quanto professor, como que vocês avaliam o peso disso mesmo? Eu acho fundamental porque mostra para o aluno realmente o que é na prática, né? Querendo ou não, quando a gente está dando aula, a gente tem a preocupação de passar um conceito. Então, a gente cria um cenário artificial que evidencia aquele conceito, né? Mas esse cenário, primeiro, ele é muito lindo, porque geralmente, né, onde é que está o copo? Aí o copo brilhando aqui. E num cenário real, esse copo está meio escondido. Às vezes ele está quebrado, ele está num canto, ele está num lugar inesperado, está de cabeça para baixo. E então traz um pouco desse impacto de, na vida real, sabe tudo que eu falo para vocês prestarem atenção, porque podia acontecer? Acontece. É o normal, né? Só acontece. Sim. E então essa parte realmente de ter a realidade e de trazer realmente essa bagagem, entender o que da fundamentação é relevante e entender o que é importante para aplicar, né? Porque na universidade a gente pede, olha, eu quero que você aprenda com esse processo. Pode não estar muito bem. A empresa já quer, olha, eu quero isso aqui muito bem, eu quero pronto, né, e rápido. Então, a dinâmica é muito diferente. Se adaptar a esse novo momento, né, assim como eles se adaptam quando eles saem do ensino médio e entram na universidade, é outra estrutura. Sair da universidade e ir para o mercado também é uma outra estrutura. Acho que ter esse período no meio do caminho faz essa subida ser um pouco mais gerenciável, né, um pouco menos íngreme, assim. Eu diria que o estágio é bem essencial justamente para ver como é que é o mundo real, porque, que nem o que eu falei antes, eu aprendi essa linguagem de banco de dados ano passado. Só que, eu trabalhava com umas tabelinhas do Excel que tinha, sei lá, 1000 linhas, sei lá, 30 colunas, umas 1000 linhas, 3000 linhas. Quando eu tava aprendendo, eu falava, caraca, mas... Quanta coisa, né? Quanta coisa. Hoje em dia eu vejo tabela que tem 1 bilhão de linhas.
sabe? Então é tipo, é outra coisa, é outro mundo, sabe? Não é que não dá pra abrir e olhar, é que você não consegue nem conceber de abrir e olhar aquilo, né? Não é tipo, dá muito trabalho e é inviável, é tipo, não, cara. É algo que você tem que aprender a trabalhar, porque... Putz, na faculdade eu fazia um códigozinho simples, eu conseguia verificar essa tabela inteira. Eu não consigo fazer esse mesmo código para lá, porque o código, ele não vai ter capacidade de olhar essas 1 bilhão de linhas. Ele não tem processamento suficiente para isso, sabe? É uma outra dinâmica, né? É uma outra coisa, eu preciso fazer filtros que diminuam o meu escopo ali, porque que eu ainda pegue o que eu preciso, só que eu não olho. Normalmente a gente faz isso por data. Porque, por exemplo, eu não quero ver o que aconteceu há 5 anos atrás, quero ver o que aconteceu no mês passado. Sim. Então daí eu já filtro pelo mês passado. Dessas 1 bilhão de linhas vira 100 mil. Daí, só uma redução significativa, né? Pelo menos o código já consegue rodar isso daí, entendeu? Daí é um negócio que eu não tinha na faculdade antes. Sim. Isso daí. Antes eu só rodava o código sem me preocupar com essa parte, né? Eu falo, vai ter muita coisa, né? Mas aí você fala, mas não tem. O que é muita coisa também muda bastante. Eu abri bastante quando os alunos assistiram. Nossa, professor, demorou muito tempo isso aqui, faz 3 minutos que tá rodando. Nossa. 3 minutos não é demorar, você faz um miojo em 3 minutos, né? Demorar é 1 hora, 1 semana. Pior que deixei lá rodando e tomara que esteja certo, porque se tiver errado, eu só vou descobrir semana que vem. De 1 hora para 1 mês. Exatamente isso. Às vezes acontece de eu colocar pra rodar alguma coisa e... Tipo, eu coloco pra... é sexta-feira, tá no final do meu expediente ali, eu coloco pra rodar o negócio e falar, segunda eu vejo o que aconteceu. Porque eu falo, vou ter que sair, mas eu vou ter que sair, eu sei que demora um pouquinho pra rodar isso aqui. Os caras tá trabalhando no fim de semana. Deixa ele trabalhar e daí com segunda-feira eu vejo o que deu aí. Maravilha. E assim, na visão... né, sua professora, assim, como você disse, que de A a Z sempre dá para encaixar o cientista de dados. Então, o que você diria, então, que é o futuro mesmo? Assim, que poderíamos dizer que é uma profissão do futuro, uma profissão que, vamos dizer, necessária, assim, para o futuro, né? Pensando mesmo, principalmente agora, entrando a inteligência artificial, ter essa cabeça pensando com a inteligência artificial, então, vai ser o futuro? Sem dúvida, tá? Isso aí, assim, né, não é só achismo, né? Não é voz da minha cabeça. A gente tem aí alguns relatórios, né, de, por exemplo, empresas dizendo, olha, o que você vai contratar nos próximos 5 anos? E cientista de dados, inteligência artificial, esses engenheiros de dados, nessa parte mais de organização e de pipeline de informação, estão entre os top 3, top 5. Né? Então, é uma área que realmente está muito quente. A gente tem algumas coisas. Mas eu ouvi falar que nos Estados Unidos o pessoal já está dando layoff de pessoal dessa área. E eu já vi que o motivo do layoff é porque eles precisam pôr grana em IA, porque eles já estão numa ladeira escorregadia lá com data centers e afins. Sim. Então é tipo, calma, cara. Dados a gente só sempre tem crescido. Né? E quanto mais a gente evolui em termos de eficiência energética, de eficiência computacional, só aumenta o que a gente está expondo de dados. Então, assim, foco para análise vai ter e cada vez cenários mais complexos, né? Medicina usa-se muito, né? Um exemplo que eu gosto bastante tem um pessoal com fármacos que pensam em interação de proteínas, porque dependendo do composto que você põe, ele pode reagir com outro ou não e formar uma terceira coisa. Aí tem coisa que é boa, tem coisa que não é. Isso para você fazer computacionalmente é terrível, mas para você fazer laboratorialmente é pior ainda, porque são coisas caras, né? E demoram um tempo. Então aí você faz uma simulação que vê e fala, olha, acho que isso aqui é promissor de você tentar misturar. Aí, em vez do cara fazer 10 experimentos que levam 1 mês e gastam 1 milhão, eles fazem 5, 2, 3, né? Então, realmente, assim, é de uso amplo demais pra gente não dizer que é a área do futuro, né? Legal. Tem que ter um certo pé no chão, porque a gente tem sempre essa coisa, nossa, tá explodindo e tal. Tá, e vai ter uma demanda aí, né, nessa área, sem dúvida. Maravilha. E, Vitor, para a gente finalizar, né? O professor disse muito essa questão de habilidades. Acredito, então, que habilidade em exatas era o que você mais tinha, então, para estar atuando, né? Sim. Mas o que você diria, então, para quem está nos assistindo, que talvez está em dúvida, né? Se quer, de fato, seguir para essa carreira, ou até gosta, né? E
tem ali, talvez assim, mas será que eu vou dar conta? Ou será que é isso mesmo? Né? A gente já sabe, como a gente discutiu aqui o programa inteiro, que é uma profissão do futuro que tem aí um mercado amplo esperando por esse profissional. Mas você, né, quanto estudante, como quem escolheu essa área, o que você diria, então, para quem está em casa, talvez, aí pensando, nossa, será que eu presto esse curso? Eu tinha muito essa dúvida. Quando eu estava no 3º ano do ensino médio, eu sabia que eu queria tecnologia, porque eu sabia que eu gostava de exatas, e tecnologia. Então, acho que esse é o requisito... Funilou bem aí, então, né? O requisito mínimo é você, tipo, putz, cara, eu gosto de mexer no computador, mesmo que seja, sei lá, eu gosto de jogar videogame. Já é alguma coisa. Às vezes para você instalar... interface às vezes para você instalar né? um jogo, você precisa de tipo, alguns requisitos que você acaba até aprendendo algumas coisinhas ali que alguém que não joga não saberia, sabe? Sim. Então, tipo, exatas tecnologia é algo que você tem que gostar, porque, querendo ou não, esse é o dia a dia. Todo semestre você vai ter alguma matéria de matemática e todo semestre você vai ter aula prática com computador. Então, tipo... E daí isso daí vai de até coisa mais simples até sistema operacional, tipo, lá embaixo. Então é bem... Esse é o escopo. E daí, acho que ciência de dados... Eu, quando estava procurando, eu fui atrás de pessoas que já trabalhavam na área, tipo, gente que trabalha com a minha mãe ali, com meu pai. Conversei com eles, tipo, o pessoal do TI da empresa deles, para ver o que fazia, porque tem engenharia da computação, tem engenharia de software, tem ciência da computação, tem a análise e desenvolvimento de sistemas, né? Tem muita coisa, e ciência de dados é muito novo. É muito novo. Isso daí me chamou a atenção, que eu fui olhando a grade do curso da PUC, e eu vi que tinha muita coisa relacionada a IA, né? Querendo ou não, o nome do curso, ciência de dados IA. E daí, como era algo que estava sendo bem falado, isso daí foi em 2023. Foi bem ali, ChatGPT estourando, todo mundo só falando disso. Quentíssimo, né? Daí eu falei, mano, tá falando muito sobre IA, é um negócio que eu tô interessado, porque eu não entendia nada, não sabia programar uma linha, não sabia fazer nada. Eu entrei totalmente cru, assim, no curso, mas eu sabia que eu gostava de tecnologia e eu tinha muito interesse em saber, tipo, nossa, mas o que é o ChatGPT? Tipo, o que é isso aqui? Porque ele realmente conversa com você, sabe? Daí foi um negócio que eu fiquei, uau! E daí esse foi meu maior interesse, assim, e acho que essa é a maior diferença entre ciência de dados e uma engenharia de software. O engenheiro de software, ele programa, mas você pensa, sei lá, um aplicativo, talvez alguma coisa, um site, ele consegue programar software em si. O cientista de dados vai trabalhar muito mais com dados, querendo ou não, já entre no curso esperando isso, sabe? Que você talvez veja... a gente aprende também uma bagagem de software, mas entre no curso... Desenvolver, né? Desenvolver, querendo ou não, vai aprender, mas a gente vê muito mais coisa relacionada a dados, a banco de dados, análise de dados, e muita coisa a IA. Isso daí, acho que é a parte mais legal, assim. Acaba sendo um ferramental poderoso, né? Porque para fazer essas análises de tendência e tudo, a gente precisa de IA, né? Sim. E, tipo, não necessariamente um engenheiro de software, que se for um engenheiro de software, vai conseguir fazer as coisas que a gente vê bem específicas da ciência de dados por conta disso. Mas eu já vi muita gente também, isso daí para quem tiver em dúvida, né? Eu já vi muita gente também que entrou no curso, mas achou que fosse algo como uma engenharia de software e não era bem isso, e daí decidiu ir para engenharia de software porque queria, tipo, eu quero ser desenvolvedor de código. São áreas distintas, né? Sim. Eu acho que... não tem uma diferença ali, né? Ciência de dados está mais realmente para a parte de dados, né? Ciência de dados... o IA, né, no caso do nosso curso, é com IA, né? Pensar sobre esse cara como ferramenta. Agora você fala, não, eu quero mesmo desenvolver inteligências artificiais, eu quero pensar em redes neurais. Aí você vai para uma engenharia de computação, para uma ciência de computação. Não, aí eu estou preocupado com computação. Eu quero fazer um algoritmo eficiente, que rode bem, uma bagagem matemática diferenciada, mas focada nisso também. Não, eu quero entender dados e fazer análises. Então, é ciência de dados. Não, eu quero entender o projeto de software, como é que a gente organiza para ficar fácil de dar manutenção. Aí, engenharia de software. Né? São áreas que são correlatas, porque tudo é computação em algum grau, né? Mas tem o seu enfoque. Diferente, né? Eu acho importante falar isso, tipo, de...
para alguém que não conhece nada, alguém que tá no 3º ano aí pensando em fazer isso, não existe só dev. Não existe só dev, né? Porque dev acaba que muita gente fica tipo, nossa, eu quero entrar, eu quero fazer né? TI, eu quero fazer TI, eu quero ser dev. Tem muito mais coisa além de dev. Isso daí foi algo que eu só descobri no 3º ano para poder entrar em ciência de dados, porque eu fui muito atrás de ver, tipo, o que cada curso era, as profissões relacionadas a isso. Sim. Mas eu acho importante, tipo, as pessoas mesmas irem pesquisar para descobrir as outras coisas. Nessa. Eu entrei em informática, né? Eu fiz bacharel em informática. E aí eu tava meio, beleza, dev ali, gosto de programar, vamos. Aí eu, poxa, mas tem inteligência artificial, tem área de engenharia de software, tem área de não sei o que, tem área de não sei o que. Eu falei, cara, eu só tive esse baque na graduação, de sacar. Opa, só isso aqui já desmembra num monte de coisas, né? Então, e de fato, cada um desses cursos já são um desmembramento de TI, mas dentro de cada um desses cursos você vai conseguir pegar vários pedacinhos ali que você pode focar e ser de forma bem específica, né? Essa dica é muito boa, mas você antecipa, né? Descobre o que... Sim, importante, né? Importante. Bom, quero agradecer demais a participação de vocês aqui. Por mim, a gente ficava conversando aí por horas, né? Mas, com certeza, né? A gente tem que ter um fim, né? Mas agradeço demais, então, a visão de vocês, né? E as dicas aí tão valiosas que deram aí sobre o curso de Ciência de Dados. Obrigada, viu, gente? Obrigado. Bom, e é isso. Então, você quer conhecer mais, então, sobre o curso, te convido a acessar o nosso portal, então, saber um pouquinho sobre aí as áreas de atuação, de fato, aqui o programa a gente já trouxe, mas quer saber um pouco mais sobre as disciplinas, grade, então, nosso portal tem todas as informações aí sobre o curso, então, de Ciências de Dados e Inteligência Artificial da PUC Campinas. Convido, então, a continuar acompanhando o podcast Tô na Área, onde a gente vai trazer aí, então, diversas áreas aqui de atuação, mostrando essa realidade, né? O que um profissional, de fato, encontra no mercado de trabalho. E agradeço a sua atenção até aqui. Até a próxima.